сегодня привести к победе социализма. Pessoal, essa nossa aula é uma aula introdutória ao curso propriamente dito que vocês farão sobre o pensamento de Lenin. Lenin seguramente foi um dos mais importantes líderes políticos, teóricos políticos do século XX. Nasceu em 1870 e morreu em 1924, um pouquinho antes de completar 54 anos de vida. Ele morreu relativamente cedo, mas produziu uma obra extensíssima, porque a sua ação política, a sua prática política foi intensíssima. Agora, em qual mundo, em qual cenário ele elaborou o seu pensamento e desenvolveu a sua prática política, a sua ação política? Vejam que teoria e prática estão sempre associados, né? Por isso que Gramsci, num certo momento, disse que o maior filósofo da praxis do século XX é Lenin. Não que ele tenha escrito muito sobre filosofia propriamente dito, na verdade escreveu pouco, mas a sua ação política é filosófica porque transforma o mundo, né? Segundo a 11ª tese de Marx. Os filósofos até hoje procuraram interpretar o mundo de diversas maneiras, mas o que importa é transformá-lo. Lenin atuou num país muito atrasado, com características, digamos assim, muito arcaicas, o Império Russo, e que tinha 24 bilhões de quilômetros quadrados. Vejam que quase 3 vezes a extensão do Brasil. Esse império, ele era muito poderoso no confronto e no contexto em que se olhava a Europa. Na verdade, os intelectuais europeus, os políticos europeus, temiam a Rússia, porque tinha um exército muito grande, era um país muito grande, né? Mas é um país que foi perdendo fôlego na medida que o capitalismo se desenvolvia na Europa Ocidental, em termos de indústria e, por decorrência, em termos de poder bélico. A Rússia foi ficando para trás. Então, aquele gigante chegou a sofrer uma derrota inesperada na Guerra da Crimeia, 1854-57. O que aconteceu ali? O exército russo ficou atolado na lama. Significa que o gelo se derreteu do inverno e o exército não conseguia nem voltar para casa. Quer dizer, foi derrotado pelos turcos com apoio inglês e francês. Aquilo acabou provocando também na Rússia uma série de rebeliões camponesas, o que fez o czar e seus, digamos, assessores mais próximos se darem conta que a continuidade do Império Russo demandaria a capacidade de melhorar os transportes e a indústria bélica. Então, que se tomaram algumas medidas. Uma, abolir a servidão feudal, do ponto de vista legal. Na verdade, os servos teriam que pagar o resgate. E quando, em 1917, acontece a Grande Revolução, muitos milhões daqueles camponeses que participam da Revolução ainda tinham dívidas desse resgate da servidão, herdadas, né, dos pais. Então, esse é um elemento importante, né? E a outra foi a interferência do Estado na construção de ferrovias e, portanto, no estímulo da indústria metalmecânica. Isso significa que o Estado estimulou o desenvolvimento do capitalismo. Então, a burguesia que se forma é uma burguesia, digamos assim, pífia. Ela não é a burguesia como da Inglaterra ou dos Estados Unidos, quer dizer, aventureira, individualista, com iniciativa. É uma burguesia, digamos assim, covarde, né? Ela não tem uma perspectiva
histórica de fazer a sua revolução. Isso Lenin percebeu claramente e desde muito cedo. Então, significa que as últimas décadas do século XIX é o início da transição da Rússia para o capitalismo. No entanto, havia, nesse período, já uma intelectualidade revolucionária que se formou ou se conformou, em boa medida, entre aquilo que nós, no Ocidente, chamamos de profissionais liberais, hoje é uma coisa péssima, né? Quer dizer, autônomos, né? Na dizer a verdade, e estudantes universitários. Quer dizer, também a universidade era uma coisa nova, né? Na Rússia. Veja que era um Estado em que nada era permitido. Quer dizer, não havia liberdade alguma. Quer dizer, o que a gente chama de liberdade de manifestação e de expressão era zero. Liberdade de manifestação, expressão, organização, nada. E a vontade do czar era a vontade do Estado. Quer dizer, o czar era um personagem divinizado, né? É como se fosse o pai de todos os russos. Então, ele tinha essa relação com os camponeses de um protetor distante. Quer dizer, nada mais falso, mas é que, em grande medida, os camponeses acreditavam nisso, né? Ou acreditaram nisso por séculos, né? Bem, esses intelectuais que se formam nesse momento, aqui eu vou generalizar muito. Eles são conhecidos nas traduções no Brasil com o nome de populistas. O nome é péssimo, porque traz um monte de confusões. Porque, num determinado momento na história do Brasil e da América Latina, se falou muito em populismo, que é um fenômeno completamente diferente, né? Houve um populismo nos Estados Unidos no fim do século XIX, mas também é um fenômeno completamente diferente. Hoje se fala muito na Europa em populismo, mas é coisa completamente diferente. Então, para evitar todas essas confusões, eu proponho, pasmem, né, da expressão em russo, narodnik. Narodnik. Narod significa povo. Narodnik é a alma do povo, o sentimento do povo. E esses intelectuais, os narodniks, eram então os amigos, né, do povo. Eles seriam a expressão da alma do povo. Bom, narodnik, né? O que diziam esses narodniks? Que, na verdade, eram divididos em diversas facções, né? Mas, insisto, de uma maneira geral, o que eles diziam era o seguinte: o povo russo, ou os eslavos, para falar de uma maneira mais genérica, lembrar que os russos é um dos povos eslavos, né? Os poloneses são eslavos, os sérvios são eslavos e há outros, né? Eles diziam o seguinte: os russos são um povo singular. Quer dizer, eles têm uma alma, eles têm uma essência. Eles são diferentes de todos os outros. Quer dizer, e essa seria uma explicação, uma justificativa, pela qual os russos poderiam passar do feudalismo para o socialismo imediatamente, quer dizer, sem a necessidade de desenvolver o capitalismo. Isso seria feito aproveitando as comunas rurais. Quer dizer, a comunidade rural é uma tradição dos eslavos muito antiga, é anterior ao feudalismo. Quer dizer, os camponeses viviam em comunidades, essas comunidades dividiam a terra por famílias, e de tempos em tempos havia uma redivisão da terra, porque uma família poderia ser vítima de algum infortúnio, haver mortes, a terra ser muito ruim, por N motivos, alguns poderiam ficar mais ricos e outros ficarem mais pobres. Então havia a redivisão
da terra. Isso era chamado de partilha negra. Bem, o fato é que, conforme o tempo andava, pelo final do século XIX, já não era mais possível segurar a evidência de que o capitalismo se desenvolvia na Rússia. Esses Narodnik, eles diziam, pode ser que se desenvolva, mas ele não tem nada a ver com a alma russa, com a essência do povo russo. É evidente que isso não existe, né? Nenhum povo tem a sua essência, a sua natureza, isso não existe. Os povos têm determinados perfis que são determinados precisamente historicamente, né? Pela sua formação, pelos seus conflitos sociais, pelas suas definições culturais, etc. Mas o Lenin estava entre aqueles que diziam, não, o capitalismo se desenvolve e isso é bom que se desenvolva. Na verdade, o marxismo entrou na Rússia a partir de alguns desses Narodniks que se convenceram, de uma maneira genérica, das ideias do Marx. Quer dizer, que o capitalismo deveria sim se desenvolver na Rússia, isso era inexorável, né? E esse grupo formou o primeiro grupo marxista na Rússia, que é chamado Emancipação do Trabalho. Nomes mais conhecidos são Vera Zuzulys, que teve um contato importante com Marx, e um filósofo que teve também uma importância muito grande na Rússia, digamos, ele seria o introdutor do marxismo na Rússia, que é Georgy Plekhanov. Nós aqui dizemos Plekhanov, né? O Lenin já tinha uma organização diferenciada em relação a essa, que se chamava União pela Libertação da Classe Operária. Isso em 1895. Nesse momento, o que ele fazia era dedicar a sua luta teórico-política a dizer ou demonstrar que os Narodniks, os amigos do povo, né, estavam errados. A visão da Rússia que eles tinham era um equívoco. E, portanto, a ação política deles acabava também em erro. Veja a importância de uma leitura correta da realidade, para que se desempenhe uma ação política que seja correta, né? Não é tão simples assim. Então, se decidiu, em 1898, reunir os grupos marxistas que existiam na Rússia para fundar um partido. Naquela época, e na verdade até 1917, os marxistas todos se chamavam social-democratas. Essa divisão que ocorreu depois de 1917 entre comunistas e social-democratas é depois da Revolução Russa de 17. Antes disso, todos eram social-democratas. Às vezes podia se agregar social-democratas revolucionários, mas, enfim, os marxistas eram social-democratas. Nas leituras dos textos, isso pode causar alguma confusão em alguém mais distraído, né? Tá bom. Então, esse Partido Operário Social Democrata da Rússia foi fundado em 1898. Mas, digamos assim, não vingou. Quer dizer, os grupos que conseguiram comparecer à reunião eram poucos e foram desbaratados logo depois. De modo que continuou existindo na Rússia, imagina o tamanho do país, e com péssimos meios de comunicação, grupos dispersos de social-democratas. Foi em 1902, aí nós já temos um momento de avanço das lutas do movimento operário e do movimento camponês, já uma rebeldia, digamos, praticamente espontânea
dos operários e dos camponeses na Rússia. Quer dizer, é nessa fase de ascensão da luta que se convoca um segundo congresso do Partido Operário Social Democrata da Rússia. Esse congresso se realizou, pasmem, uma parte em Bruxelas e a outra parte em Londres. Veja que a transferência de delegados para esses lugares era, digamos assim, custosa e, por ser clandestina, mais custoso ainda, né? Mais difícil ainda. Enfim, esse congresso ele se destacou por uma conclusão que se pode tirar. Ali se percebe que o marxismo russo, na verdade, eram dois. Quer dizer, se delineou claramente duas vertentes do marxismo na Rússia. Para esse congresso, o Lenin escreveu um opúsculo muito famoso, né? Leitura importante, chamado Que Fazer? Aqueles que apoiaram as posições do Lenin nesse opúsculo, que foram os vencedores do Congresso, ficaram com o apelido de bolcheviques. Bolchevique significa simplesmente majoritário, já que eles ganharam esse Congresso. Aqueles que se opuseram, a minoria, ficaram com o nome de mencheviques. Menchevique significa minoritário. Claro, no correr do tempo, os mencheviques ganharam eventualmente Congresso, às vezes, quando eles se dividiram, realmente também foram majoritários em alguns momentos importantes, mas o apelido ficou. Até que os mencheviques, digamos assim, se extinguiram nos anos 20, mas isso já é uma outra história. Né? O que o Lenin propõe ali, basicamente? A necessidade de um partido que seja centralizado, ou seja, tenha uma direção única, que indique uma linha política para todos os militantes do país. Isso seria feito por meio de um jornal único, que daria orientação política, não só para a militância, mas também para aqueles próximos, os simpatizantes e os destinatários maiores, que é a classe operária. Esse partido teria que ser, obviamente, clandestino, por conta da brutalidade inimaginável do Estado czarista, né? E dividido em células, que seriam, digamos assim, autônomas entre si, mas vinculadas sempre a uma instância superior, até se chegar a uma direção central. Então, vejam, o formato é mais ou menos de um triângulo em que as decisões, as experiências da base sobem até a direção. A direção elabora tudo aquilo e devolve uma orientação que volta para todo o partido. Isso chamava centralismo. Lenin foi muito criticado por isso, não só no Congresso, pelos mencheviques, inclusive pessoas que eram importantes, né, como Martov, como Trotsky, mas também foi muito criticado do exterior. Né? Destaco aqui o nome da Rosa Luxemburgo, uma polonesa, nascida na Polônia, que fazia parte do Império Russo, mas que vivia na Alemanha. Esse jornal, inicialmente, como o Lenin foi o vencedor do Congresso, o jornal dele passou a ser o jornal de todo o partido e se chamava Iskra, que significa faísca, né? Centelha. As divergências entre os mencheviques e os bolcheviques seguiram adiante e, mais uma vez, ficaram muito explícitas em 1905. Em 1905, eclode a Revolução na Rússia. Na verdade, desde Engels, quase 20 anos antes, que havia expectativa que em algum momento ecloderia uma revolução popular na Rússia. Enfim, veio a acontecer isso em 1905.
Aí também a divergência entre bolcheviques e mencheviques ficou muito aguda. E vocês verão isso num texto que tem um nome que pode parecer estranho, que se chama Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. Traduzindo, a tática dos mencheviques e a tática dos bolcheviques em comparação no momento que se está se desenvolvendo a Revolução Democrática. Para todo mundo, ali era, sem dúvida, uma revolução democrática burguesa. No entanto, a visão de cada um dos grupos era muito diferente. Os mencheviques pensavam assim: a revolução democrática burguesa é uma revolução que deve ser feita pela burguesia, é um assunto dela. Então, a burguesia deve dirigir o processo, estabelecer um novo regime que ela vai decidir, quer dizer, se vai ser uma monarquia constitucional, se vai ser uma república. Lembrar-se aí, grandes repúblicas, na verdade, só existia a França e os Estados Unidos, né? A Europa inteira era monárquica. Enquanto isso, o movimento operário deveria ficar na oposição extrema, mas sem pressionar demais a burguesia, com o risco de ela se assustar e parar a revolução. Então, deveria ir com calma em relação a isso. Quer dizer, qual seria a vantagem se a burguesia instaurasse um Estado, digamos assim, liberal, ao estilo que era a Alemanha ou a França? Haveria legalidade para o Partido Social Democrata e para os sindicatos. Quer dizer, só mais para frente é que se lutaria pelo socialismo. Bom, muito bem. Os bolcheviques, o Lenin particularmente, achava essa concepção um absurdo, né? Para ele, o que dizia o Lenin: a burguesia não vai a lugar nenhum. Ela vai avançar um pouquinho e depois vai fazer um acordo com o czar. Vamos dizer que foi o que aconteceu, né? Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que dizer que o proletariado, a classe operária, é que tem que dirigir o processo revolucionário, com o apoio dos camponeses. Isso, na verdade, era uma novidade. Na Europa Ocidental não se falava isso, né? Então, essa ideia da aliança operário-camponesa surge de uma maneira mais madura, que já existia antes, né? Mas mais madura no Lenin nesse momento. Não que ele não tivesse essa visão da importância do campesinato, considerando que a grande, enorme maioria da população russa era de camponeses. Então, o Lenin dizia que nós, proletariado, né, podemos assumir o poder e criar uma ditadura democrática do proletariado e do campesinato. Quer dizer, vocês terão uma aula específica sobre isso, né? Mas qual é a grande divergência? Porque um pensava de uma coisa e outro de outra. A coisa está na ideia, na concepção do que seja a revolução burguesa. Quer dizer, se você perguntasse a um menchevique o que é uma revolução burguesa, ele vai para uma, né? Vai para uma resposta do óbvio, né? A revolução burguesa é a revolução que a burguesia faz para tirar vantagem para si como classe. O Lenin diz: não, não é isso. A revolução burguesa é uma revolução que é feita para garantir o desenvolvimento das forças produtivas, da urbanização e da elevação cultural do povo. Então, quem faz melhor? Quer dizer, quem vai mais longe nisso? O proletariado. Então, veja o que o Lenin diz. Caso vitoriosa, haveria o proletariado estaria a desenvolver o capitalismo na Rússia, porque não havia condições para o socialismo, considerado o estado de grande atraso da Rússia. Seria antes necessário desenvolver as forças produtivas, ou seja, industrializar de vez o país
crescer a classe operária de uma maneira, digamos assim, educada, qualificada para o trabalho, tudo que não existia, né, na verdade. Era uma ideia de se estabelecer as liberdades políticas, né? A luta pela democracia era o principal. Agora, a forma mais radical, mais extrema de democracia é a ditadura democrática. Quer dizer, para os ouvidos de muitos, pode se perguntar, mas como assim? Ditadura não é o contrário de democracia? Não, no caso não é. Não é. Na verdade, é uma relação dialética, né? A ditadura democrática significa que ela radicaliza o aspecto democrático. Tudo é tão democrático que é uma ditadura da democracia, né? E a ditadura como coerção é somente contra os que reagem à revolução. Quer dizer, a nobreza feudal, a polícia, a maior parte da burocracia estatal, a burguesia, evidentemente, esses seriam coagidos, né? Seriam, digamos assim, obrigados a aceitar a democracia socialista, né? Bom, muito bem. Essa revolução não aconteceu como o Lenin, digamos assim, desejaria, né? Houve, enfim, como os mencheviques imaginavam, um acordo da burguesia com a monarquia absolutista do czar. Quer dizer, o acordo implicou o quê? A abertura de um parlamento, a Duma, a expressão hoje da Rússia de hoje, também o parlamento tem esse nome de Duma. Era uma instância representativa da nobreza e da burguesia. Quer dizer, havia alguma possibilidade de se eleger deputados operários e camponeses. Então, houve, digamos assim, 4 dumas, né, 4 experiências de eleição, né, com mudança na regra eleitoral. Quer dizer, num certo momento, a partir da 3ª Duma, se decide restringir ainda mais o direito de voto, né? Bem, a relação dos mencheviques e dos bolcheviques continuou tensa, né? O Congresso de 1906, que é o de número 4, o de 1905, o Congresso só os bolcheviques fizeram, os mencheviques fizeram um encontro chamado conferência, né? Em 1906 foi feito o Congresso dito unificado, em que os mencheviques foram maioria. E o Lenin ficou responsável pela parte do programa agrário, que é algo importantíssimo, né? Sempre insistindo que a Rússia é um país agrário decisivo, né? O campesinato é uma situação decisiva para qualquer mudança, né? O Lenin fez uma comparação entre como se desenvolveu o capitalismo no campo na Alemanha com a dos Estados Unidos. Eles eram os países capitalistas mais avançados e ele viu como eram diferentes. Da Alemanha, ele chamou de via prussiana. Lembrar que a Prússia foi o reino que unificou a Alemanha, né? E a via americana. A via prussiana, os grandes latifúndios se transformaram em grandes propriedades capitalistas. Por analogia, o Brasil seguiu esse caminho também, né? E a via americana é a via da pequena propriedade. E a Rússia seguiria o quê? Na verdade, a Rússia estava seguindo a via prussiana, né? Mas com a criação também de um pequeno campesinato. A proposição que o Lenin fazia era a nacionalização da terra. Ou seja, toda a terra pertenceria ao Estado e o Estado faria com que os interessados, os camponeses, se virassem, né?
com a distribuição da terra. Com o que fariam com a terra. Quer dizer, uma decisão também a mais democrática. Né? Bom, depois houve um período de refluxo das lutas. Nesse período de refluxo, cada vez maior, que dura até 1911, né? Houve uma grande dispersão, de novo, dos social-democratas, dos mencheviques entre eles, e também os bolcheviques se dispersaram, e houve divergências bastante sérias, né? Mas veja, era um momento que você tem um Estado muito repressivo, os grupos políticos não têm como se manter organizados centralmente, a dispersão é algo muito compreensível naquela situação. Em 1911, recomeça a onda do movimento operário crescendo e também no campesinato. Em 1912, numa conferência realizada na cidade de Praga, que naquela época fazia parte do Império Austro-Húngaro, os bolcheviques decidiram a ruptura completa com os mencheviques. Os bolcheviques agora seriam o partido. Tanto que passaram a utilizar o nome Partido Operário Social Democrata da Rússia e um Bzinho, bolchevique. Isso não gerou lá muita satisfação entre muitas das outras tendências, né? Mencheviques que continuavam dispersas, né? Era um pouco da característica desse grupo, né? Do entendimento que eles tinham do que deveria ser o partido. Bom, por esses anos, o Lenin se envolveu muito, ficou muito envolvido mesmo com as discussões sobre as questões internacionais. Na verdade, a polêmica, a discussão sobre o que era o imperialismo estava muito na pauta. E a ideia do imperialismo vinha sempre associada à questão de que existisse um risco iminente de guerra. Quando a guerra eclodiu, efetivamente, em 1914, a guerra eclodiu a partir de um fenômeno muito local, que era a questão balcânica. Ali existia uma pressão do Império Austro-Húngaro em direção quer dizer, na verdade, era mais da Alemanha do que o Império Austro-Húngaro, mas a ideia de se pressionar para contar presença do Oriente Médio. Mas existia no caminho uma grande pedra, que era a Sérvia. Esse era um problema sério. Então, não se viu outra solução, a partir de determinado momento, de uma guerra contra a Sérvia. Digamos, a desculpa mais ou menos arrumada foi o assassinato do herdeiro do trono da Áustria-Hungria, o arquiduque Ferdinando, que foi assassinado. A Áustria declarou guerra à Sérvia e vice-versa. A Alemanha foi imediatamente apoiar. A Turquia estava junto, quer dizer, era para amassar mesmo a Sérvia. No entanto, a Rússia interveio para defender a Sérvia. Quer dizer, os sérvios e os russos, apesar de não existir fronteira, são povos muito próximos, muito relacionados, né, historicamente. Enfim, a França e a Inglaterra também se veem obrigadas a entrar na guerra. Quer dizer, veja, então, aquele pequeno episódio na região balcânica, que era um problema local, se generaliza para a Europa inteira. Quer dizer, todo mundo sabia que haveria guerra. Era difícil imaginar que ela seria generalizada, né? O Lenin identificou isso como uma guerra imperialista, né? Aí vem a discussão sobre o que o Lenin entende por imperialismo, sobre a posição dele da discussão sobre o imperialismo, porque há muitas outras leituras e posições. É um debate nos primeiros 15, 16 anos. O texto clássico do Lenin é de 16, Imperialismo, Estágio Supremo do Capitalismo. Essa começo de século XX, há um debate muito intenso sobre essa questão do imperialismo. O que significa isso, afinal?
quais são as suas características. Então vocês verão isso também no curso, acredito que particularmente a partir desse texto do Lenin que eu acabo de citar. Uma outra ideia do Lenin, nesse momento, é a seguinte: o que acontece com a guerra? O movimento operário, por meio dos seus partidos políticos, né, os partidos operários, quase todos com nome social-democrata, como eu já disse, mas também existia Partido Operário, Partido Socialista, Partido Trabalhista, mas enfim, todos esses partidos, eles se juntavam numa organização chamada Internacional Socialista. Era, na verdade, mais uma organização que previa consultas, trocas de experiências, não previa uma ação política coletiva, né, centralizada. E o que aconteceu? A grande parte do movimento operário socialista apoiou a guerra. O que eu quero dizer isso? Principalmente o Partido Social Democrata Alemão, na sigla em alemão é SPD, né, para não confundirmos com o Partido Social Democrata, que tem esses nomes por aí. A grande maioria desse partido apoiou a guerra. Do outro lado, na França, o Partido Socialista francês também apoiou a guerra. Quer dizer, o que significa que os operários incorporaram a ideologia nacionalista da burguesia. Quer dizer, eles se mostraram subalternos do ponto de vista ideológico e de visão de mundo. Quer dizer, era operário se matando por operário por uma disputa que envolvia os grandes banqueiros, os grandes industriais. Bem, o Lenin e pouquíssimos outros perceberam que isso era uma catástrofe. E o Lenin foi o primeiro a dizer que havia necessidade de se fundar novos partidos operários com uma perspectiva revolucionária que se juntariam numa outra internacional. Mas alguém poderia dizer, bem, isso é uma loucura, o cara está sonhando, né? Nas circunstâncias trágicas de 1915, por exemplo, né? Isso era algo para pensar, digamos assim, num prazo razoavelmente longo. Mas o Lenin martelou essa ideia insistentemente, e só quero lembrar que a Terceira Internacional, que ganhou o nome de Internacional Comunista, foi fundada em março de 1919. Foi em decorrência, principalmente, da guerra, que a Revolução Russa veio a eclodir. O que o Lenin dizia? Olha, há um cenário de guerra imperialista, quer dizer, em toda a Europa. O que deve ser feito? Os operários têm que se rebelar contra a sua própria burguesia e deixar de guerrear com o povo vizinho, com os operários do país vizinho. Quer dizer, o inimigo está em casa, é a própria burguesia. Há que se fazer a revolução socialista. E ela vai ser uma revolução internacional. Quer dizer, onde ela vai começar? Não sei. O fato é que começou exatamente no país mais atrasado. E por que no país mais atrasado? Porque as características do Império Russo eram de tal maneira arcaicas que a Rússia, mesmo com toda, digamos assim, os seus recursos humanos, não tinha condições de ganhar aquela guerra. Não tinha a menor condição. Então, o exército russo começa a ter derrota após derrota, com pouco armamento, com um número de mortos inacreditável, um exército grande, mas com uma mortandade muito grande também. E é fundamental lembrar que o exército russo era formado por camponeses. Quem vai montar o exército, vai buscar os camponeses no campo, eles vêm para o exército, desmorona a produção agrícola, gera fome no campo. Esse
essa retirada de uma massa de jovens que eram trabalhadores que vão morrer aos montes na guerra. Quer dizer, isso cria uma situação, com o passar do tempo, insustentável. Insustentável. Se não há produção de alimentos, também não chega nas cidades. Então, há uma crise de abastecimento nas cidades que é muito grande. Tradicionalmente, na Rússia, a questão do inverno é muito importante. Se você não tem o abastecimento garantido, a fome está garantida. Foi assim que começou a Revolução. Quer dizer, estamos no mês de março, já encaminhando para o final do inverno no hemisfério norte. Dia 8 de março, precisamente, dia de luta pela emancipação da mulher, mas isso foi uma coincidência, evidentemente. Havia uma fila enorme de mulheres para pegar o pão. A um certo momento se diz, não, acabou o pão, não tem mais. E começa uma revolta das mulheres. Aquilo chega até as fábricas, há uma paralisação do trabalho e a rebelião se alastra. Isso em São Petersburgo. A polícia mandada para reprimir não reprime, desobedece a ordem, passa para o lado dos revoltosos. Passa alguns dias, no dia 13, o czar Nicolau II abdica e passa o trono para o seu irmão Mikhail, que não era besta, e falou, não, eu não quero não. Então, o que acontece? Cai a monarquia e cai a dinastia dos Romanov, depois de 304 anos no poder. Por aí também se reorganiza um fenômeno fundamental que havia ocorrido no final da Revolução de 1905, que é a formação dos conselhos de operários. Nesse momento já se chama Conselho de Operários e Soldados, já que eles se agregaram aos operários. Vejam como isso é muito importante, né? O povo ter acesso a armas, né? Para se defender. Esses conselhos de operários, que em russo se fala Soviet, né? Conselho Soviet, né? Eles também começam a se difundir por outras cidades, até pelo campo, né? Menos, mas também pelo campo. Agora, quem dirige os soviets? Os soviets têm a maioria dos mencheviques e dos socialistas revolucionários. Quem são esses socialistas revolucionários? É uma organização política, né? Um partido político que se pretende, na verdade representante dos camponeses. Então é um partido muito forte, mas ele não é marxista, é o herdeiro daquela tradição intelectual que eu falei logo no início, dos Narodik, que eles entendiam quem vai fazer a revolução na Rússia são os camponeses. Não são os operários. É a massa camponesa que vai fazer a revolução, etc. E os bolcheviques? Eles são minoria. Há outros grupos minoritários, né? Os anarquistas, relativamente fortes, né? Há um outro partido do trabalho chamado Trudovik, que logo chegaria ao governo, né? Bom, muito bem. Agora, o governo propriamente dito, dado que o czar abdicou, é a República. Então, é nomeado, ou autonomeado, né? Um governo provisório. Esse governo provisório é presidido por um príncipe, que em português se escreve Lvov, né? Não sei se assim se pronuncia. Bom, enfim, esse governo provisório tem o apoio dos soviets. Os soviets apoiam. Quer dizer, então, para os mencheviques está acontecendo o que eles imaginavam. Está acontecendo uma revolução burguesa conduzida pela burguesia.
o partido que está no governo é o Partido Liberal Burguês, que se chamava Partido Constitucionalista Democrático, mas era chamado, digamos assim, pela sigla, como Cadete. O K e o D, né? Constitucionalista Democrático, Cadete. Né? Bem, o Lenin estava exilado na Suíça quando essas coisas acontecem. Ele volta o mais rápido possível, numa viagem complicada, né? Teve que atravessar a Alemanha em período de guerra e chegou em São Petersburgo, numa estação de trem chamada Estação Finlândia. O Lenin fez um discurso dizendo que os operários tinham que tomar o poder, deixou todo mundo boquiaberto, inclusive os bolcheviques. E na primeira reunião possível que ele fez com a direção do Partido Bolchevique, ele apresentou um documento que é o que depois ficou famosíssimo, como as teses de Abril. Quer dizer, o Lenin enuncia uma série de teses onde ele mostra, quer dizer, dizendo mais ou menos o que ele dizia em 1905. Quer dizer, agora os operários têm uma organização, eles estão os soviets é uma organização operária, é o embrião de um novo Estado, e se os soviets assumiram o poder e derrubar o governo provisório, se instala uma ditadura democrática do proletariado e do campesinato pobre, organizada em conselhos. Então, o novo Estado seria uma organização na base de conselhos. Quer dizer, desde dos fundamentos, das bases, até as instâncias mais altas do governo do novo Estado que se pretendia fundar. Agora, para que isso acontecesse, era preciso ganhar os soviets. Então, desse período, vamos dizer que estamos em março e abril, né, foi fulminante o desenvolvimento da Revolução Russa. Em 6 meses, os bolcheviques ganharam os soviets. Quer dizer, há um desenvolvimento nesse período em que mencheviques e SR, que estão apoiando o governo no momento seguinte, eles vão para o governo. Eles passam a ser governo. Os bolcheviques tentam, pelo menos, a ganhar a rua, ou as praças, né, como se diz mais na Europa, né, no Brasil nós dizemos as ruas, no começo de julho, são as famosas jornadas de julho. E há uma grande repressão, desencadeada pelo governo dos mencheviques e dos SR. O Lenin e a direção bolchevique se refugiam. Os liberais vão para a oposição para organizar um golpe de Estado. Esse golpe de Estado é tentado no mês de agosto, a tentativa de um golpe militar. Fracassa porque a resistência popular é muito grande. Mas o fato é que o governo provisório, em torno de setembro, outubro, ele se esvazia dia a dia. E nos soviets, os bolcheviques crescem dia a dia na sua influência. No final de outubro, o ambiente para a insurreição popular está mais ou menos próximo. Os bolcheviques criam o Comitê Militar Revolucionário, que ao fim das contas não foi necessário. Quando chega a noite do dia 6 de novembro do nosso calendário, e lembrar que o calendário russo era o calendário juliano, já há uma diferença de 13 dias com o calendário gregoriano, que é o nosso. Não tenho tempo aqui para explicar mais detalhes sobre isso. Mas nessa noite, o Lenin e a direção do partido fala: é agora, nós vamos assumir o poder. E de fato assumiram o poder. Quer dizer, eles vão para o Palácio de Inverno, que era a residência do czar, que estava vazio. Eles atravessam a praça e assumem o poder, sem um tiro, sem uma morte, absolutamente tranquilo. De aquilo que alguns chamam, havia um vazio de poder,
é uma coisa absolutamente rara na história. No dia seguinte, né, o Congresso dos Soviets, da Rússia inteira, chama o Congresso Pan-Russo, quer dizer, de toda a Rússia, dos Soviets, que tem uma maioria bolchevique. O que eles entendem? Nós vamos formar um governo. Então, ali se elege um governo. Quer dizer, os ministros, né? Os SR, que haviam se dividido nesse processo. Os SR, digamos, de esquerda, apoiam, e os anarquistas também apoiam, mas não querem participar do governo, o que era de acordo com as perspectivas que eles tinham, né? Coerente com as perspectivas que eles tinham. E se forma um governo só de bolcheviques. Nas semanas seguintes, novembro, dezembro, o que se faz é cumprir o que era possível do programa dos bolcheviques, enunciado lá nas teses de abril. Nacionalização de todos os bancos, passa a existir só um banco do Estado, né? Nacionalização das terras, nacionalização do comércio exterior e nacionalização das grandes indústrias. Socialização, né, na verdade, passa a ser do Estado, mas é um Estado da classe operária e do campesinato pobre. Bom, muito bem, a coisa estava indo bem. Outra promessa do governo era parar a guerra. Quer dizer, essa, em grande medida, é o que deu a maioria aos bolcheviques. Existia ainda um empecilho, que também é algo polêmico até hoje. Em janeiro de 1918, se reúne a Assembleia Constituinte. Quer dizer, no desespero, o governo provisório, no mês de setembro, convoca uma Assembleia Constituinte, que se reúne em janeiro. Só que, nesse tempo, houve a Revolução de Novembro. Então, o que acontece ali no mês de janeiro? Se reúne a Assembleia Constituinte, estão abertos os trabalhos. Aí o Lenin e o Trotsky entram na sala e estão fechados os trabalhos. Está dissolvida a Assembleia. Da prisão onde se encontrava, Rosa Luxemburgo, por exemplo, ficou escandalizada, né? Isso era um ato antidemocrático inaceitável, etc, etc. Como que o Lenin justificou isso? Dizendo que aquilo não representava mais a correlação de forças que existia no país. Porque ali o Partido Socialista Revolucionário havia obtido 55% dos votos. Você imagina como era majoritário, né? Os bolcheviques, 25% dos votos. Os outros partidos, o resto. Os mencheviques quase desapareceram, né? Nisso daí. Mas, na realidade, o pensamento do Lenin era o seguinte: se reúne a Assembleia Constituinte, aquilo que existia antes, ou seja, uma dualidade de poderes, o poder do governo provisório e o poder potencial dos soviets, que um ia anular o outro, e esse problema é posto de novo. E isso não poderia ser permitido. Quer dizer, a Assembleia Constituinte seria um ponto de aglutinação da contra-revolução. Por isso ela era inaceitável. Mas isso alimenta polêmicas até hoje, né? Essa questão. Qual é o outro ponto importante, né? Agora, no mês de abril, as negociações com a Alemanha chegam a um ponto de conclusão para a guerra. Mas a Rússia fez enormes concessões territoriais. Quase 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Quer dizer, se pega o Império Russo de 1914 e a Rússia Revolucionária de 1918, ela encolheu muito. Digamos, é quase, se nós olharmos o mapa de hoje, só a Rússia de hoje que perdeu território, né?
A União Soviética, depois que se desfacelou, encolheu a Rússia, né? Por que que o Lenin fez tanta concessão? Bom, primeiro era uma promessa feita, né, ao movimento operário camponês, parar a guerra, ninguém aguentava mais. Isso não foi consenso. Trotsky e Bukharin, por exemplo, eram favoráveis à continuação da guerra, só que agora seria uma guerra revolucionária. Quer dizer, essa ideia, na verdade, bateu contra a realidade, que ficaria evidente algum tempo depois. Bom, muito bem. Parecia que a Rússia agora teria sossego para reconstruir o país. Não seria o socialismo. Para o Lenin, seria um capitalismo monopolista de Estado. De novo, a Rússia era muito atrasada, está arrebentada, está pior do que nunca. Não dá para fazer o socialismo amanhã. Há que se criar as condições para isso, e isso vai demorar. Mas havia uma oposição à esquerda, que eu sempre destaco esses dois nomes, porque são nomes importantes nos anos 20 e 30, né? Bukharin e Trotsky. Né? Eles achavam que elementos de socialismo deveriam ser implantados imediatamente, inclusive alguns como o fim da moeda. Uma coisa sem sentido algum, né, naquela condição. Bom, mas enfim, algo pior que isso acontece. Logo depois de assinado o tratado de paz, uma parte do exército austro-húngaro, os checos, já falei para vocês que a Checoslováquia, né, a Chequia de hoje, era parte do Império Austro-Húngaro. E uma parte do exército austro-húngaro, os checos, simplesmente se recusaram a parar a guerra e continuaram a guerra dentro da Rússia. O que acontece logo depois? Há um atentado contra a vida do Lenin por um socialista revolucionário da ala direita. E os exércitos restantes do antigo exército russo, do exército imperial, que ficaram conhecidos como exércitos brancos, eles também se revoltam contra o poder revolucionário. Quer dizer, são 3 focos deles, né, dos exércitos brancos, os mais fortes, pelo menos. Na Europa, o que acontece? Se encaminha para o final da guerra. A Áustria-Hungria se desintegra em setembro, outubro. Em novembro, a Alemanha não aguenta mais a guerra e para a guerra. Não é que a Alemanha foi derrotada. Não foi bem isso. O exército entendeu, vamos parar a guerra, senão nós vamos sofrer a revolução. É importante, o fundamental é impedir a revolução. Então, convidaram o imperador alemão a fazer uma viagem para a Holanda e não mais voltar, e foi proclamada a República. Mas o governo provisório alemão rompeu o tratado com a Rússia e começou a encaminhar tropas de novo. Assim como fizeram a França, a Inglaterra, o Japão. Quer dizer, houve exércitos de quase 20 países atacando a Rússia. Então, houve a necessidade de se formar um exército para defender o país. Vejam que, inicialmente, no projeto, era não ter mais exército profissional. Era ter um exército em que todo mundo, o povo inteiro, tivesse o exercício das armas, quer dizer, um povo em armas, não ter um exército, mas foi necessário a criação de um exército que ficou com o nome de Exército Vermelho. Passou por dificuldades inimagináveis, mas no final de 1920 a guerra estava ganha. Veja, contra essa invasão imperialista vinda de diversos lugares, uma rebelião interna de exércitos russos mesmo. Quer dizer, foi uma guerra civil, mas também foi uma guerra de defesa, da Revolução. No começo de 1921, cessa a guerra de vez. Eu diria que aí é que acaba a Revolução.
Se nós dissermos que a Revolução Russa começa em março de 1917, podemos dizer que ela acaba em março de 1921. Quer dizer, são 4 anos. Quer dizer, houve guerra, revolução, mais guerra. Né? E para, finalmente. Né? Só que a Rússia está completamente devastada. Completamente devastada. Né? As indústrias destruídas, o campo destruído, né? A fome espalhada por todo o canto. Agregar ainda que em 1922 houve uma grande seca que matou quase 2 milhões de pessoas. Né? Quer dizer, digamos, de 1914 a 1922, a Rússia perdeu quase 15 milhões de pessoas em guerras e tragédias naturais. Quer dizer, como que um país desse ia se erguer? Pior, sabotado por todo mundo, ninguém queria ajudar. Então, em 1921, a proposição do Lenin é que se faça uma nova política econômica. Em russo, seria uma nova economia política, né? Que seria a seguinte: dar para os camponeses o que eles querem, quer dizer, o que sempre foi feito, né? Quer dizer, acesso à terra e direito de jogar no mercado o excedente. Quer dizer, a rigor, isso seria um pequeno capitalismo restaurado. Quer dizer, mantido todas as nacionalizações, mas também chamar a burguesia internacional para investir na Rússia. Quer dizer, cedendo, por exemplo, florestas para exploração, petróleo para exploração, uma série quer dizer, tudo bem, não chocar, mas é exatamente isso que a China fez, né? A proposição do Lenin é muito parecida com o que a China fez a partir dos anos 80 do século XX. Né? Então, vejam, claramente para o Lenin era um capitalismo monopolista de Estado dirigido pelo Partido Operário. Era isso que seria a União Soviética. Então começa o período da NEP. Esse período da NEP vai até 1929. O Lenin morre pouco depois, como eu disse a vocês. Né? Ele fica todo o ano de 1923 hospitalizado, ele teve uma série de derrames cerebrais, né? Quer dizer, ele foi ficando, digamos, impossibilitado de trabalhar. As últimas coisas que ele escreveu, não foi exatamente ele escreveu, ele estava ditando, né? Alguns textos importantes. Um que eu recomendo muito é que se chama Sobre as Cooperativas, é um texto muito curtinho, mas é muito importante, né? Que ele entendia que deveria na Rússia se fazer um Estado, digamos assim, montado em cooperativas. São 5, 6 páginas que ele escreve. Mas, enfim, dá-se a impressão que o Lenin falou, bom, fui derrotado, porque a Revolução Russa, afinal, não se espalhou. Se espalhou. Foi para a Alemanha, foi para a Hungria, foi para o norte da Itália, mas depois refluiu. Quer dizer, veja, qual é a Revolução? Ela nasce em São Petersburgo, uma cidade russa. Se espalha para todo o Império Russo, se espalha pela Europa Oriental e Central, e depois reflui e volta para o berço de origem. Quer dizer, ao final, em 1921, nós tínhamos uma Rússia menor do que era em 1914, com um poder, digamos, operário, popular, camponês, isolado e numa condição de extrema penúria para construir o futuro. Foi um pouco isso a Revolução Russa. Os anos seguintes foi de uma disputa política e ideológica que, na verdade, encobria. Nós costumamos ver só a disputa política e ideológica, mas o fundamental é como se desenvolveu os conflitos sociais que davam, digamos assim, fundamento às posições políticas assumidas ali. Quer dizer, por Bukharin, que foi a grande liderança da NEP, Trotsky, que foi o grande opositor,
e depois Stalin, que foi o grande beneficiário, né, disso tudo. Mas isso é uma outra história que vai ficar para uma outra ocasião, né? Vocês terão que ficar aí ansiosos pelo que vem pela frente nesse curso, que isso daqui é só um pequeno aperitivo. Agradeço a paciência de todos. Obrigado. Должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма.